Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um Projeto de Deus, com o tema que estamos dando continuidade, o Templo e a Casa do Rei. Aqui conosco, Pastor Guilherme e Pastor Júlio, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Pastor Marcelo, Pastor Júlio, aos irmãos, amigos que estão assistindo conosco, sempre recomendamos, se você está assistindo pela TV Manaim, que siga o nosso canal no YouTube, curta, comente o nosso conteúdo, de qual igreja talvez você está assistindo, de qual local do Brasil, e que Deus possa te abençoar. A paz do Senhor aos pastores e a todos que também participam conosco deste programa. Queria também aproveitar para mandar um abraço a todos os irmãos e às igrejas de Caratinga, Minas Gerais. Recentemente tivemos uma reunião com eles, até ligada a esse assunto família, e foi um momento que o Senhor nos deu uma bênção muito grande. Eles são muito carinhosos, atenciosos, recebi mensagem de alguns deles, alguns até estiveram aqui na igreja conosco. Que o Senhor possa abençoar muito aí as igrejas e os irmãos de Caratinga. Vou pedir ao pastor Júlio agora para ler o texto base e fazer a introdução para o nosso tema hoje. Amém. Está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Nós falamos no último programa aqui, com o pastor Marcelo e o pastor Guilherme, que Salomão, sabiamente, escolheu geograficamente o lugar do seu palácio, da sua casa, ao lado do templo. Havia um significado ali, obviamente, espiritual, porque ele queria estar em um lugar profético, o Monte Moriá. Ele não se incomodou em estar do lado do templo, com toda aquela movimentação do templo. Ele amava o culto, ele amava estar na presença de Deus. E nós temos também hoje, como uma abordagem importante, não só essa parte geográfica, que ele poderia ter escolhido o lugar, mas escolhido outro estilo. O templo tem o estilo dele, as pedras, a estrutura, o fundamento. Eu vou usar um estilo diferente. Eu vou ser um pouco mais arrojado. Ele tinha influências diversas, ele tinha conhecimento de edificações no mundo inteiro daquela região. Ele era um homem muito sábio. Mas o que aconteceu ali? Até a parte estética, a parte arquitetônica, ele se inspirou, foi inspirada no templo. Ou seja, o templo era a inspiração dele. Então nós vamos ver que nesse complexo real, foi até apresentada uma imagem ilustrativa para facilitar o entendimento no programa anterior. Esse complexo real tinha uma harmonia estética. Por quê? Porque tudo que Salomão fez foi inspirado no templo. Isso traz um ensino maravilhoso, no sentido espiritual, essa harmonia arquitetônica, ou seja, a pessoa olhar e via que era um complexo só, quer dizer, a cor, a tonalidade, o estilo, como foi bem falado. E é maravilhoso quando a pessoa olha para uma família e vê ali a identidade da igreja, porque a arquitetura é uma forma de identidade. Quando você pega uma obra arquitetônica, você identifica o período, a época, o estilo. E quando você pode olhar para uma família e ver, essa é uma família evangélica. Essa é uma família cristã, como você diz muito hoje, de servos. Por quê? Porque vê semelhanças entre ela e a igreja, entre ela e o evangelho. E o nome disso é identidade. E as famílias têm essa identidade ligada ao evangelho, à igreja. A estrutura, né, que foi utilizada por Salomão, tanto do templo quanto do seu palácio e das demais edificações daquele complexo, o fundamento eram as rochas pesadas, né? E o fundamento que muitas vezes as pessoas nem veem, as pessoas nem observam, elas veem a parte que está mais exteriorizada, que chama a atenção, salta aos olhos, mas não vê os fundamentos. Mas nós sabemos que é o nosso fundamento. O nosso fundamento é Jesus. Às vezes as pessoas olham, vê as bênçãos, mas não vê o fundamento. Mas nós sabemos que o fundamento de tudo isso, de toda a nossa casa, de toda a bênção sobre a nossa vida, é a pessoa do Senhor Jesus. E este fundamento, ele é inabalável. Ele não se deteriora, ele não sofre com as intempéries ou as mudanças do tempo.
ou dos tempos, podemos assim dizer, dos séculos, ele permanece para sempre. Então, hoje nós observando aqui os fundamentos que Salomão utiliza no templo e no seu palácio, em toda aquela estrutura, foram os mesmos fundamentos, as mesmas rochas, as mesmas pedras, né, os mesmos elementos, ele utilizou o mesmo, porque ele sabia que eram elementos especiais, não era qualquer elemento. E há um ponto que Salomão fez que é extraordinário, porque os elementos que foram usados no templo, ele também usou na casa dele, né? As pedras lavradas, a madeira de cedro, ou seja, essa identidade era uma extensão, ou seja, quem entrasse no templo, imaginando, a pessoa que entrou no templo, viu aquelas pedras lavradas, aquela cor, aquelas madeiras, aí chegava na casa de Salomão, quem pudesse, igual a rainha de Sabá, que acho que é o exemplo melhor. Ué, mas aqui tem os mesmos elementos de lá estão aqui, a mesma madeira de lá está aqui, as pedras são as mesmas, era uma extensão, ou seja, é o nosso lar ser a extensão da casa do Senhor. É você encontrar na nossa casa os mesmos elementos que você encontra na igreja. Verdade. Uma coisa lembrava a outra. Por exemplo, se alguém tivesse entrado primeiro no palácio, quando chegasse no templo, ela falou, mas o templo lembra o palácio. E vice-versa. Foi no templo primeiro, quando chegasse no palácio, mas aqui parece muito parecido com o templo. Os mesmos materiais foram utilizados. Então você olha hoje a família de um servo de Deus, você vai ver os mesmos elementos que estão presentes na igreja. Aquela estrutura forte que sustentou essa igreja por mais de 2000 anos, que estrutura foi essa? A oração, a comunhão, a palavra de Deus, a presença do Senhor. Sempre quando a gente pensa na nossa casa, a gente pensa num lugar bom para descansar, um lugar para você ficar sossegado, um lugar para você ter tranquilidade. Porque a vida já é tão difícil. Agora, Salomão queria mais que isso. Ele queria que a casa dele não fosse só um lugar sossegado, não. Ele queria sentir a presença de Deus lá dentro. Ele queria que a casa dele lembrasse da casa do Senhor. Então você hoje vai na casa de um servo de Deus, você vai na igreja, o povo ora na igreja, a palavra de Deus é pregada na igreja, há muitos hinos na igreja. O servo de Deus hoje, na casa dele, os louvores estão tocando. Ele liga na televisão, ele liga no som. Você entra num carro, está na viagem, o louvor está tocando. Muito bom. A oração, na hora de se alimentar, a oração na hora que você entra no carro para levar o filho para a escola, você está andando na calçada, você está indo no clamor. Então isso faz parte de nós, esses elementos fazem parte da nossa vida. A Bíblia não é só na igreja não, nós levamos a Bíblia para dentro da nossa casa. Os filhos aprendem a ler a Bíblia, o pai lê a Bíblia com o filho na hora de dormir. Ou seja, não há esse rompimento. Exatamente. Na igreja é uma coisa e em casa é outra. Aí, em termos de arquitetura, é como se o templo fosse um estilo arquitetônico e a casa outro estilo. Ou seja, eu sou um na igreja e sou outro em casa. E quem é mais sensível a isso são as crianças. São as crianças. Porque a criança vê o pai e a mãe na igreja é uma coisa e em casa é uma coisa histérica, agressiva, é briga. Então, esse exemplo de Salomão é extraordinário. Ou seja, a paz que está lá, ela está aqui, é o mesmo material. Exatamente. Tudo que Deus usa para fazer a obra, porque há uma obra que Deus está fazendo aqui e aqui também. Ou seja, a construção do templo foi uma obra, uma construção de 7 anos. E a construção da casa foi uma obra de 13 anos. Ou seja, Deus está fazendo a obra na igreja, mas o mesmo Deus está fazendo a obra na nossa casa. Glória a Jesus. Glória a Deus. Muito bom. E o material que ele usa para fazer a obra da igreja é o mesmo material que ele usa para fazer uma obra dentro do nosso lar. A palavra, a santidade, tudo isso que o Júnior falou. As estruturas, né? Aí, o pastor Júlio falou aqui, as estruturas, a oração, a palavra, e nós podemos aqui trazer sobre a doutrina, porque a doutrina são as estruturas da obra de Deus. E essa mesma doutrina que estrutura a obra de Deus, ela estrutura a nossa casa. A consulta à palavra, não é? Você consulta na igreja, mas em casa nós consultamos ao Senhor também. Não é? Nós clamamos pelo sangue de Jesus na igreja, mas na nossa casa nós clamamos também pelo sangue de Jesus. Então não há diferença da casa do servo para a casa de Deus, porque todas fazem parte de um mesmo ambiente espiritual. Glória a Deus. Os valores
que estão presentes na igreja também estão na família. Por exemplo, todos os dias quando nós iniciamos um culto na presença do Senhor, nós pedimos o perdão de Deus, pelo poder do sangue bom. de Jesus. Deus nos perdoa. Muito bom, Então, uma família de servos de Deus tem que ter perdão. muito bom. A reconciliação, em Cristo nós somos reconciliados com Deus. A reconciliação, o perdão, a paciência, que é o quê? É o fruto do Espírito Santo também, a paciência. Esse mesmo fruto está dentro das nossas casas. Bom. Os dons espirituais estão dentro das nossas casas. Quantas vezes Deus se revela pelos dons espirituais, cuidando também das nossas famílias, das decisões que serão tomadas em família. Jesus. Eu me lembro de um casal de jovens, quando eles foram casar, e eles tinham tido um dom de que eles levavam o púlpito da igreja para a casa deles e colocavam na sala da casa. E o que era aquilo? E o discernimento agora fica claro. Falou, não, a casa de vocês vai ser a extensão da igreja. Aleluia. No dom, tinha bancos da igreja na casa deles. Lógico que a mulher já não ia gostar muito, né? Que a sala mas é mais ligada a essa questão estética, de arquitetura, de design de interiores. Mas o que era o banco ali dentro da casa? Não era o banco em si, não era o púlpito, é a casa sendo a extensão da igreja, o governo do Espírito estando lá. O púlpito não pode ficar de fora. Então, esse tema. Um outro ponto muito interessante é que ambas as casas tinha bastante a presença de cedros. E o cedro é uma madeira usada sempre, geralmente, no interior da casa. É uma madeira nobre, uma madeira de lei, e que ela tem um cheiro próprio, não é verdade? Ela tem um cheiro próprio. Então, primeiro assim, antes de falar até nisso, como aqui ele está usando muita madeira na casa, a madeira aí, que é da área de arquitetura, fala muito isso. A madeira no ambiente, ela é acolhedora, como eles falam, né? A madeira aquece o ambiente. Porque você chega e você se sente um lugar acolhido, um lugar gostoso de estar, um lugar gostoso de sentar para conversar. A madeira não é fria, ela não é fria. Ela cria esse ambiente assim confortável. E eu acho que é esse ambiente que o Senhor quer na nossa casa. Que a madeira somos nós aqui agora. É nós sermos acolhedores. Verdade. O que a madeira é no ambiente arquitetônico. É nós temos esse calor humano com o filho, com a esposa, com o marido, Isso. com quem está em casa, com quem trabalha na casa. O nosso lar tem esse ambiente confortável em que as pessoas têm o prazer de estar ali. Sim. Isso é maravilhoso. Um ponto interessante também, quando Salomão traz esses elementos que trazem paz para dentro de casa, que trazem esse aconchego para dentro de casa, ele se inspirou verdadeiramente nesse projeto do templo, que era um projeto de Deus. Então ele falou, o projeto de Deus vai ser o meu projeto. Eu quero que esse seja o meu projeto. Então ele já edifica o palácio dele conforme o projeto de Deus. Essa é a oportunidade que muitos têm. Jovens, às vezes, que já são da igreja, muitas vezes, e eles já aprendem a palavra desde pequenininhos, aprendem a ler a Bíblia, aprendem o que é um lar na presença de Deus. Eles já edificam uma família, um casamento, um lar, conforme o projeto de Deus. Mas muitas pessoas não têm essa oportunidade. Pode ser até que alguém esteja assistindo esse programa, está numa tempestade dentro de casa, olha, eu não tive essas oportunidades. E nós temos um exemplo bíblico de uma mulher que o profeta passava na frente da casa dela. Muito bom. E ela sempre dizia assim, olha, esse homem que passa diante da minha casa é um santo homem de Deus. E aí ela chama o marido e fala, vamos fazer um lugar para ele. Ou seja, essa mulher, a Bíblia diz que ela era rica, a casa dela devia ser uma casa muito boa, talvez uma casa ampla, mas não tinha um lugar para o profeta. Ou seja, não estava no projeto da casa. Muitas pessoas já começaram a sua vida, já têm família, mas Deus não estava no projeto. Isso não foi desenhado antes. Eles nem sabiam que tinham que orar para constituir uma família, que o lar pode ser esse lugar de comunhão com Deus. Mas ela fez esse lugar e o profeta foi para lá. Que o profeta vivia nas suas missões, né? Ia para um lugar, ia para o outro. Então, ainda há tempo e há essa oportunidade daqueles que não construíram
uma casa na presença do Senhor conforme o projeto de Deus, você pode se adaptar agora e fazer assim, agora eu quero que o Senhor entre na minha casa. Bom, Eu vou mudar meu projeto, mas eu quero Jesus dentro da minha família. muito bom. Muito bom. Eu sempre penso, dando seguimento, ao cheiro da casa está ligado ao ambiente. Porque como o cedro tinha essa característica de dar um cheiro gostoso, imagino eu, que como também no templo tinha cedros, o cheiro que a pessoa sentia de madeira lá era o mesmo daqui, Ah, sem dúvida. né? Que é o mesmo cheiro que você vai sentir na igreja, que é o bom cheiro de Cristo. Aleluia. Você vai sentir o mesmo cheiro da sua casa. É o Glória a cheiro Jesus. que Jesus está aqui. Muito Amém. bom. Jesus está aqui. E Salomão, no livro de Cantares, ele fala sobre isso. As nossas varandas são de cipreste, mas o interior da casa são de cedro, porque é a madeira mais Muito bom. refinada. Então, esse cheiro agradável é um ambiente, é uma casa que tem um ambiente bom. É uma casa que não tem um ambiente tóxico, um ambiente Verdade. pesado, de briga, de críticas, muita crítica e desagradável. Não, o ambiente tem que ter esse cheiro da presença do Senhor, leve, bom. Como é uma frase comum, né, nossa, que todo mundo diz, né? Que a casa é o refúgio do guerreiro no fim do dia, né? Exatamente. Verdade. Né? Você botou o dia inteiro para lá, para cá, lugar, você vai chegar, você vai lá, por que refúgio? Onde você tira as armas, Exatamente. né? Você não, se você tem que ficar armado dentro de casa, Problema. tem alguma coisa errada na sua casa. É campanha de guerra, né? Não é o refúgio do guerreiro. Você chegou, você coloca as armas, ali você não tem que estar armado, porque são seus, você não corre risco. Então, esse tem que ser o ambiente da nossa casa. Exatamente. Esse ambiente de amor, não é? De carinho, de compreensão, que muitas vezes no mundo, nós, no dia a dia, nas batalhas diárias, nós não somos compreendidos, de afeto, dos afetos, e o Senhor é o que pode proporcionar e é o único que consegue proporcionar isso a nós. Se a gente for buscar com as nossas próprias forças, não tem, mas o fundamento, os projetos sendo alinhados, como o pastor Júlio mencionou, alinhe os seus projetos hoje com o Senhor. Dá tempo, ainda há tempo. O Senhor é aquele que faz obra de maravilha, então, para nós talvez não pode dar, mas para o Senhor dá tempo sim, alinhe os planos, os projetos, que esse ambiente que talvez você está começando aí na igreja, você está começando a ter uma experiência com o Senhor, esse mesmo ambiente que você encontra na casa de Deus, ele vai também se fazer na sua casa. Glória a Deus. A gente podia encerrar falando artifício, né? Artífice. Artífice. Que foi, o que acontece? No capítulo 7, versículo 13 e 14, ele dá a entender ali o texto, e acho que faz todo sentido, que foi o mesmo que fez o templo e que fez a casa do rei. Pegando o finalzinho do versículo 14, fala assim, e ele fez toda a obra. Porque o início, os primeiros versículos do capítulo 7, fala da construção da casa. Do palácio. Da mesmo. casa, do palácio do rei. E depois vai falar do templo. E fala assim que ele é Irão, o nome dele, mas não confundir Irão com o rei Irão, que foi um outro. Ele é enviado e faz toda a obra. Aí é extraordinário. Porque a mesma mente, as mesmas mãos que fizeram o templo, o mesmo faz a casa do rei. Que mais uma vez ia trazer uma identidade, né? Então agora já era até aquela fase de acabamentos, né? Exato. Você tem aquela parte bruta de estrutura, agora era a parte de embelezamento. Então o que o artífice fazia lá? O Senhor deu também uma pessoa preparada até para Moisés, lá na época do tabernáculo, verdade. o Bezalel, né? E agora o Senhor deu Irão para Salomão, essa pessoa preparada, que ia pegar uma coisa sem forma e ia dar beleza àquilo. Ele sabia trabalhar com ouro, com pedra, com prata, com madeira. Tecidos. Então era um artista mesmo. Exatamente. Então, esse artífice, esse sábio arquiteto, esse sábio, essas mãos habilidosas são as mãos do Senhor, né? Que estão dentro das nossas casas, que pega algo sem forma, uma coisa até que não tem beleza, um momento difícil na sua vida, uma crise, uma enfermidade, e ele torna aquilo uma coisa bela, que as pessoas olham e vêem beleza, né? Que olha que testemunho, olha que experiência, que milagre que Deus fez. Então, e Jesus é essa, né? Ele é o carpinteiro de Nazaré,
Na Bíblia nós vemos Deus como o oleiro que molda o vaso. Ele purificou Israel como a prata. Ele é o sábio arquiteto do universo. Ele criou todas as coisas. Ele fez o próprio homem. Então, essas mesmas mãos que estão curando na igreja, que estão libertando, quebrando os grilhões de vícios, Glória a Jesus. que estão perdoando pecados, essas mãos vão estar dentro da nossa casa, Glória a cuidando da nossa Glória a família. Jesus. Que maravilha. Muito bom. A Maravilha. mesma que opera lá está operando aqui. Glória E a a pessoa Jesus. tende a achar que, para pegar o templo, a arquitetura do templo, então foi Salomão. É bom lembrar que não foi Salomão. Exatamente. Porque Salomão, foi até um tema nosso anterior, alguns programas, ele recebeu a planta do pai. Exatamente. Ele fez a obra, mas o projeto não era dele. Muito. Então nós fazemos a obra, mas o projeto é do pai. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele recebeu, como diz uma versão, né, Guilherme, o risco. Isso aí. Ou seja, era feito a mão, a mão que riscou esse projeto. Aleluia. A mão que idealizou. Nós vamos executar. Aí vem o lado da boa escolha de Salomão. Ou seja, Deus deu o projeto do templo. E esse templo que veio do pai influenciou a casa dele. Muito Glória a bom. Deus. Glória a Segue Jesus. ele pega carona, vamos dizer Isso aí, assim, né? Ele é influenciado pelaquela planta. Exatamente. Então a nossa casa tem que ser uma consequência desse projeto que Deus estabeleceu para a igreja. Do projeto perfeito, né? Porque ele não mudou nada do projeto. Os elementos estavam separados, a planta estava definida e ele executou e ainda construiu o seu palácio. Então, a obra ela está estabelecida. Os fundamentos estão estabelecidos na nossa vida. Nós já entendemos, nós não vamos mudar a obra que vai alterar e mudar a nossa história, a nossa vida. E quando nós vemos que ela muda a nossa vida, nós queremos também que ela mude a nossa família, a nossa casa, as estruturas do nosso lar, não é? Verdade. Ó, estamos chegando ao fim. Mais alguma observação, Julinho? Amém. Tudo Amém. certo. O Guilherme, então, pastor Amém. Julinho. Pai do Senhor. Pai pastor Senhor, Guilherme. Pai Senhor. Falamos do templo e da casa do rei. Na casa do rei tinha um trono. O rei habitava ali. Que a nossa casa possa ser também a casa do rei. Que o trono do Deus Todo-Poderoso possa estar estabelecido na nossa casa. E que o rei habite conosco. A diferença é que aqui nós não somos o rei, não somos os servos. Mas o Senhor reina sobre nós. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. A paz do Senhor.